Fala galera, beleza? Professor Ricardo na área e hoje a gente vai trabalhar uma sequência de questões para você que está se preparando para o concurso do Banco do Brasil. Vamos lá comigo. Pessoal, a questão vai aparecer aí na tela para você acompanhar. Dá uma pausa no vídeo e vê se você consegue resolver. A questão diz assim: Paulo pagou a fatura de seu cartão de crédito após o vencimento com juros de 5% e o valor total foi de 231. Se Paulo tivesse pago a fatura até a data do vencimento, o valor pago seria alternativa A, B, C, D ou E. Então vamos com calma, vamos fazer aqui a nossa interpretação e saber o que a questão quer que nós façamos, tudo bem? Galera, é o seguinte, observa uma coisa importante. A questão diz que Paulo ele pagou com juros de 5% sobre um determinado valor, né? Sobre a fatura do cartão dele. E o valor total foi de 231. A questão quer saber qual vai ser o valor, ou qual seria o valor que Paulo pagou na data do vencimento. Então vamos aqui. Olha só o que você vai fazer. Nós temos basicamente duas formas de resolver essa questão. Vou resolver as duas para você escolher qual é a mais acessível para ti, tudo bem? A primeira que a gente vai trabalhar é a regra de 3. Vamos chamar X, que representa o valor que Paulo pagaria na data do vencimento, tá? Então, X corresponde a um valor total de 100%. Tudo bem? Agora, observe uma coisa que a questão fala. A questão diz que ele pagou com juros de 5%. Então, gente, juros é o quê? Aumento, né? O que a gente vai compreender aqui? Olha só, você tem 100%, aumentou 5%. Totalizando 105%. Não é verdade? Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar 105%, que representa o valor percentual dos juros. E aqui, galerinha, vamos colocar o valor que ele pagou. Nesse caso, foi quanto? Foi de 231. Então, vou colocar aqui, olha, 231. Pronto. Montei a minha regra de 3 simples. Agora, o que a gente vai fazer? Fazer o produto cruzado aqui, né? Multiplica esse com esse. Então, tem aqui 105 multiplicado por x é igual, e este com este, 231 multiplicado por 100. Fechou? Olha aqui, 105 está multiplicando com x, ele vai passar dividido. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a 231 multiplicado por 100 dividido para 105. Presta bem atenção aqui. O que a gente vai fazer aqui, galerinha? Olha só. Aqui você poderia já fazer a multiplicação desses dois números e o resultado você dividir por 105. Já poderia trabalhar isso aqui. Mas a gente vai facilitar o nosso cálculo. E na prova, galera, você tem que pensar dessa forma. Quanto mais fácil, tá, você tiver dentro do cálculo, melhor vai ser para você acertar. Então vamos lá. O que eu observo aqui? Eu observo que 100 e 105 são números que são divisíveis por 5. Olha só que legal. Então, o que eu vou fazer? Vou simplificar. Então, tem aqui, ó, x é igual a 231 vezes. Simplificando, 100 dividido para 5, o resultado é 20, sobre 105 dividido para 5. Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 21. Tudo bem? Agora sim, observa que ficou um número bem menor comparado de cima. Vamos agora multiplicar em cima e dividir embaixo, né? Então vai ficar assim, galerinha, olha só. X é igual 231 multiplicado por 20. Olha só esse cálculo que você vai fazer. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. 2 vezes 2 vai dar 4. Tem um zero aqui? Sim. O que eu faço? Acrescento aqui. E agora eu vou dividir por 21. Pronto. Fazendo essa divisão, colocar essa divisão bem aqui. 400, ou melhor, 4.620 dividido para 21. Vou pegar o 46. 46 por 21 só pode ser 2. Então eu faço 2 vezes 21 vai dar 42. Coloco para cá. 46 menos 42 sobra 4. Vou baixar o 2 aqui. 42 dividido para 21 é igual a 2.
2 vezes 21, 42. Vou colocar para cá. E 42 menos 42 é zero, né? Olha, não pode esquecer esse zero aqui. Ele vai baixar e aqui também você coloca o zero. Tudo bem? Então aqui a divisão vai ser 220. O que significa esse dado aqui pra gente? Esse dado aqui é X, né? Ou seja, ele pagaria R$220 se tivesse pago exatamente na data do vencimento do cartão. Tudo bem? Então tá aí o gabarito da questão. Nesse caso, seria a alternativa D, 220. Fechou? Agora eu vou te ensinar uma outra maneira para você também se sair, né, dessa questão. Eu tenho aqui 105% que representa o aumento, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é transformar este valor percentual para fração, né? Então, tenho aqui 105% é a mesma coisa que 105 sobre 100, tá? E vamos trabalhar exatamente essa fração aqui. Então, fica assim, galerinha, olha só. 105 por 100, tá? 105 por 100 representa uma parte de um determinado todo, que nesse caso o valor que ele vai pagar, tá? Na data do vencimento, que é X. Bem, galerinha, é o seguinte, quando você faz esse cálculo aqui, você chega no valor de quanto? De 231, que representa o valor total com juros, né? De 5%. Beleza? Olha só como ficou. Então aqui a saída é por equação do primeiro grau. Já a primeira parte que nós resolvemos foi por regra de 3. Bem, como é que a gente vai fazer isso daqui, ó? Esse 100 você vai passar multiplicando, então vai ficar assim, ó, 105 vezes x é igual a 231, 100 veio para cá multiplicando, né? E agora, o que acontece? 105 está multiplicando com x, ele vai passar dividindo, né? Então aqui, ó, 231 vezes 100, dividido por quanto? Por 105. Chegamos exatamente naquela parte, tá? Do primeiro método que eu ensinei pela regrinha de 3 simples, né? Então aqui você ia dividir, né, por 5, que é o método da simplificação, e fazendo todo aquele cálculo você chegaria em 220. Então tá aí duas maneiras para você se sair da questão. Regra de 3 simples e equação do primeiro grau. Agora eu te convido para a gente ir para a segunda questão. Vamos lá. Muito bem, gente. A segunda questão vai aparecer na tela para você acompanhar. Vamos lá. Ela diz assim: Paulo tinha um imóvel avaliado em R$50 mil e o vendeu para Márcio com 10% de lucro em relação a essa avaliação. Márcio revendeu o imóvel para Paulo com prejuízo de 10% em relação ao preço pelo qual comprou. Considerando apenas as informações dadas, Paulo teve, aí você tem nas alternativas, lucro na alternativa A, B, C e D também lucro, e só na alternativa E você tem prejuízo, né? Bem, gente, vamos analisar cada detalhe que a questão nos deu. Olha só, na primeira parte, galerinha, ele fala o seguinte, acompanhe por gentileza. Paulo, ele tinha um imóvel, certo? O imóvel de Paulo, ele era avaliado num valor de R$50 mil, tudo bem? E aí é o seguinte, Paulo ele vendeu esse imóvel para Márcio, sendo que ele garantiu 10% de lucro. Então aqui, olha, você tem aqui o lucro. O lucro foi 10%, certo? Bem, nessa primeira parte, galerinha, o que a gente vai fazer? Vamos determinar o lucro que Paulo ele obteve com essa venda. Essa daí é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então vamos lá. Galera, é o seguinte, lucro representa o quê? Algo que é adicionado, né? Lucro é positivo. Então o que a gente tem aqui, ó? Na primeira parte, nós temos o seguinte, você tem o total, que é 100%, e obteve um lucro de 10%, isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 100%, tudo bem? Nós não vamos fazer pela regrinha de 3, como muita galera faz, né? Pela formulazinha também do aumento, a gente não vai fazer isso daqui. Você vai trabalhar esse métodozinho que eu vou te ensinar, presta bem atenção. Isso daqui é só para te entender que se você fosse trabalhar por aqui, deixa eu só consertar, que você teria 110%
no valor em cima de 50 mil. Mas presta bem atenção. O que a gente vai fazer aqui, galerinha? Pensa comigo. Vamos determinar 10% de 50 mil. Olha só como é bem simples da gente fazer essa determinação. Eu tenho aqui 50 mil reais. Como é que eu tiro 10%? No sentido da direita para a esquerda, de lá para cá, a gente confere um número e coloca a vírgulazinha bem aqui. Então, nesse caso, você tem quanto? 5 mil reais, que representa 10% de 50 mil. Bem, o que a gente vai analisar agora? Analisando essa parte, nós temos o seguinte. O total, você tem 50 mil mais 5 mil reais. Isso aqui vai me gerar 55 mil reais. Tudo bem? Legal? Então, o lucro nesse caso de 10% foi 5 mil. Então, Paulo vendeu no valor de 55 mil reais para Márcio. A primeira parte é essa que a gente tem que analisar. Bem, pessoal, agora a segunda parte do problema, vamos saber quanto foi o prejuízo, né? Porque observa que a questão fala que Márcio revendeu o imóvel para Paulo, né? Com prejuízo de 10%. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai determinar 10% que representa o prejuízo, né? De 5.500. Então, eu vou colocar para cá, ó, 5.500 reais, 10%, utilizando aquele mesmo macetinho, né? Colocar mais um zero aqui. Então, tem aqui, ó, no sentido da direita para a esquerda, o que acontece? Um zero, né? Aqui, um número. E eu tenho quanto? 5.500, certo? Agora, vamos subtrair, já que houve o quê? Um prejuízo. Então, tenho aqui 55 mil menos 5.500. Então, aqui eu tenho 0, 0. Aqui vou emprestar uma unidade, vai ficar 10. E aqui ficou valente 4. Então, tenho aqui 10 menos 5 é 5. 4 é menor que 5, não dá. Vou emprestar uma unidade do 5 para cá, ficar 14. 14 menos 5 é igual a 9. E aqui ficou valendo de 4. Vou baixar o 4. Então, aqui, ó, 49.500. 49.500. Agora, o que a gente observa? A gente observa o seguinte, que houve, obviamente, um lucro, né? Olha só, Paulo repassou para Márcio num valor de 55 mil e Márcio repassou para ele no valor de 49.500, né? Então, agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer a subtração. Então, eu tenho aqui 55 mil, certo? Menos 49.500. Aqui, galerinha, olha só. 0, 0, 0 é menor que 5. Vou emprestar uma unidade do 5 para cá. Vai ficar 10. E aqui ficou 4. 10 menos 5 só pode ser 5. 4 é menor que 9, não dá. Vou emprestar uma unidade daqui. Fica 14. E esse 5 ficou valendo 4. Então, tem aqui, ó. 14 menos 9 vai ser igual a 5, né? E aqui, ó, 4 menos 4 vai ser igual a 0. Então, aqui o lucro foi de 5.500. Logo, a alternativa correta seria a alternativa B, né? Um lucro de 5.500. Bacana? Vamos agora para a terceira questão. Muito bem, questão na tela para você acompanhar e vamos lá. A questão diz assim: Maria tinha 450 ml de tinta vermelha e 750 ml de tinta branca. Então, aí, galera, a gente tem o nosso primeiro dado, né? Para fazer tinta rosa, ela misturou certa quantidade de tinta branca com os 450 ml de tinta vermelha, na proporção de 2 partes de tinta vermelha para 3 partes de tinta branca. Feita a mistura, quantos ml de tinta branca sobraram? A, B, C, D ou E? Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, o que a gente observa aí? Na primeira parte do problema, a questão me dá a quantidade de tintas branca e vermelha, né? Então, vamos lá. Olha só, vamos anotar as tintas aqui, beleza? Eu tenho aqui, na primeira parte, vermelha. Ele diz que Maria tem 450 ml, tá? E branca, né? Branca. A questão diz que ela tem 750
ml dessa tinta. Bacana? Olha só o que ele fala em seguida. Ela quer fazer uma tinta de cor rosa e aí ela vai misturar 450 ml de tinta branca, tá? Com a vermelha na proporção de 2 para 3, né? 2 partes de tinta vermelha para 3 partes de tinta branca. Como é que a gente vai fazer essa anotação? Olha só, eu tenho aqui vermelha e aqui branca, né? Uma proporção, ou seja, a razão entre as quantidades dessas tintas aí. Então tem aqui, ó, 2 partes de tinta vermelha, vou colocar bem aqui, e 3 partes de tinta branca. Olha só como ficou o nosso cálculozinho. Olha aí. Você está diante do quê? De razão e proporção. Bacana? Aí o que a gente vai fazer? Presta bem atenção. A questão quer que a gente determine a quantidade de tinta branca que sobrou. Só que ela utilizou os 450 ml de tinta vermelha para fazer a tinta rosa. Então o que a gente vai fazer? Este dado aqui, vamos colocar aqui na proporção. Então vai ficar assim, galera, olha só. 450 sobre B é igual a 2 sobre 3. Pela propriedade fundamental da proporção, o que a gente vai fazer? Multiplica cruzado aqui. Então tem aqui, ó, 2 vezes B é igual a 2B, aqui igual 450 multiplicado por 3. Vou baixar isso daqui, 2B. Vou fazer essa multiplicação, tá? Então olha aqui, 450 vezes 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, vai 1, fica 5, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13, né? Então tem aqui 1.350. Esse 2 aqui, ele está multiplicando com B, ele vai passar dividindo. Então vai ficar assim, ó, B é igual a 1.350 dividido para 2. Vamos lá fazer essa divisão. Olha aqui, eu tenho 1.350 dividido para 2. Aqui, ó, 13 dividido para 2 é 6. 2 vezes 6, 12, né? Sobra quanto? Sobra 1. Baixa 5. 15 dividido para 2, 7. Porque 2 vezes 7, 14. Sobra quanto? 1. Esse 0 vai baixar. Aí eu tenho 10 dividido para 2, 5. Porque 2 vezes 5, 10. Sobra quanto? Nada. Então aqui, pessoal, eu tenho 675 ml. O que significa esse dado para mim? Presta bem atenção agora. Olha só. 675 ml foram utilizados ou foram misturados para eu poder chegar na cor rosa, que esse era o meu objetivo. Tudo bem? 675. Porém, a questão quer saber quanto de tinta sobrou. De quem? Da branca. Porque, olha só, o total era quanto? 750 ml. Porém, foram usados 675 ml. Então, basta agora a gente fazer a subtração, né? 750 menos 675 dá igual a 75, não é verdade? Fazendo essa subtração. Então, aqui, galerinha, olha só. A gente já pode determinar a alternativa A como gabarito. Beleza? Se você tiver com alguma dúvida, galera, você pode colocar nos comentários que eu vou com certeza estar respondendo vocês com o maior gosto. Bacana? Vamos agora para a próxima questão. Questão na tela, vamos lá. Os catadores de uma cooperativa recolheram 14.000 latas de alumínio. Essas latas eram exclusivamente de cerveja, de sucos ou de refrigerantes. De cada 5 latas recolhidas, 2 eram de cerveja e para cada 7 latas de refrigerantes havia 3 latas de suco. Do total de latas recolhidas pelos catadores, quantas eram de suco? A, B, C, D ou E? Dá uma pausa no vídeo e veja se você consegue resolver. Então, galerinha, vamos com calma, vamos resolver essa questão. Primeiro, vamos fazer as anotações aqui. Olha só. A questão fala que foram recolhidas 14.000 latas, certo? De alumínio. E aí você teve 3 classificações aí. Você teve cerveja, tá? Você teve cerveja, você teve refrigerante e também suco.
De cada 5 latas recolhidas, 2 eram de cervejas. Então aqui a gente já tem uma certa razão. Olha só, para cada 2 latas de cerveja, você tem um total de 5, tá? Recolhidas. E aí o que a gente vai fazer? Através dessa fraçãozinha aqui, eu posso determinar a quantidade de latas de cerveja. Então tem aqui, olha, vou multiplicar por 14.000, aqui ó, 14.000. E agora eu faço 2 vezes 14, aqui vai dar 28.000, dividido para 5. Vamos fazer esse cálculozinho bem aqui. 28.000 dividido para 5. 28 dividido para 5 é 5. 5 vezes 5, 25. Sobra 3. Baixa esse zero bem aqui. 30 dividido para 5 é 6. 6 vezes 5, 30. Para 30 nada. Tem 2 zeros aqui, galerinha. O que você vai fazer? Acrescenta para cá 2 zeros. Certo? Então aqui você tem 5.600 latas de cerveja. Agora vamos trabalhar e saber a quantidade de lata de refrigerante e de suco. Bem, o que a gente observa aqui ó, no problema? O problema, ele diz o seguinte para nós, ó, olha só. Ele fala assim, de cada 5 latas recolhidas, 2 eram de cerveja e para cada 7 latas de refrigerante, havia 3 latas de suco. Então aqui refrigerante, você tem 7 latas e suco você tem 3. Agora, observa uma coisa aqui. 5.600 é só quem? É só cerveja. Então, se eu pegar este valor e tirar de 14.000, você vai chegar num valor da somatória de refrigerante e de suco. E é exatamente isso que eu vou fazer, para a gente poder determinar a quantidade de refrigerantes e a quantidade de sucos. Então, tem aqui, olha, 14.000, tá? Fazer essa subtração, menos 5.600. Aqui vai dar 0, aqui também. 0 é menor que 6. Vou emprestar uma unidade para cá, vai ficar valendo de 10. 10 menos 6 é 4. Aqui, olha, era 4 unidades, emprestou 1, ficou 3, né? 3 é menor que 5, não dá para trabalhar. Vou emprestar 1 para cá e aqui 1 se transforma em 0. 13 menos 5 só pode ser quanto? Só pode ser 8. Então, galerinha, é o seguinte. Somando refrigerante e suco, você tem quanto? 8.400. Agora sim, dá para a gente determinar a quantidade de latinhas de suco, que é isso que a questão quer que a gente determine. Agora você presta bem atenção aqui, ó. Olha só. Quando você soma refrigerante e suco, olha o que acontece aqui. Se a gente colocar na forma geométrica da fração, olha aqui, quantas partes você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Ou seja, 7 partes de refrigerante, 3, 6, 7. Aqui, ó, 7 partes de refrigerante. E você tem quantas partes de suco? 3 partes, né? Olha aqui. 3 partes. Tudo bem? Vou colocar aqui suco. Então, 7 de refrigerante e você tem 3 de suco. O que isso significa dizer? Significa dizer o seguinte, que a fração correspondente à quantidade de latinhas de refrigerante é 7 do total de 10 e de suco também é 7 do total de 10, como eu estou demonstrando aqui para vocês. Agora ficou bem simples, né? O que a gente vai determinar? Quantidade de latinha de suco. Eu já sei que o total é quanto? 8.400. O que a gente vai fazer? Simplesmente a gente vai multiplicar aqui, ó, 8.400 e vamos determinar a quantidade de latinhas de suco que a questão quer. Bacana? O que a gente vai fazer? Simplifica aqui, ó, corta 0 em cima, 0 embaixo. Esse não corta porque você tem 1 aqui embaixo. E agora, galerinha, você tem essa multiplicação, ó, 3 multiplicado por 840. Vou colocar para cá. Então tem aqui 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12, vai 1 ficar 2, 3 vezes 8, 24, mais 1, 25. Então eu chego neste valor aqui, ó, 2.520, tá? Então, a gente já pode determinar que o gabarito nesse caso é a alternativa 2.520, alternativa B. Bacana? Então, dava para você se sair por essa
por essa maneira aqui de resolução, utilizando a fração. Mas também você poderia trabalhar por razão e proporção, por regrinha de 3, tá? Mas essa daqui também seria uma maneira mais rápida para você se sair, tá, dessa questão. Se ele pedisse refrigerante, tá aqui, ó, você simplesmente ia pegar 8.400, que é o total, e ia fazer aqui a multiplicação, tal qual eu fiz aqui. Bacana? Vamos agora para a próxima questão. Um banco possui um total de 1.000 clientes, dos quais apenas 700 investem em pelo menos um dos fundos A ou B. Sabe-se que o total de clientes que investem em ambos os fundos é igual a 250 e que pelo menos 100 clientes investem apenas no fundo B. Qual é o número máximo de clientes que investem apenas no fundo A? Alternativa A, B, C, D ou E. Então, galerinha, é o seguinte, essa questão aí envolve teoria dos conjuntos. Então vamos lá com calma, vamos resolver. Se você tem dificuldade, se você ainda não assistiu esse tema, então vem aqui com calma. Olha só, o que está acontecendo aqui? Um banco, ele tem um total de 1.000 clientes, certo? Sendo que esses 1.000 clientes, o que acontece? Eles têm a opção de investir em 2 tipos de investimento, que a questão fala aqui é A e B. Tudo bem? Então, olha só, vamos lá. Esse diagrama aqui é o diagrama de Venn. Ele auxilia bastante o candidato a desenvolver esse tipo de questão de uma maneira bem prática, é por isso que a gente vai trabalhar por ele. Então aqui, olha, essa parte aqui, galerinha, do diagrama, vou até colocar aqui com uma cor diferente. Essa parte do diagrama aqui, galerinha, é o seguinte, é a parte dos clientes que investe só em A, bacana? E essa parte aqui, ó, são os clientes B, bacana? E essa daqui, galerinha, que a gente chama de interseção, são aqueles clientes que investem tanto no investimento A quanto no investimento B. Então, qual vai ser o nosso trabalho aqui nessa questão aqui? O nosso trabalho é preencher esse diagramazinho aí. Vamos lá? Olha aqui. Bem, a questão diz o seguinte, ó, sabe-se que o total de clientes que investem em ambos os fundos é igual a 250. Gente, quando ele fala assim, ó, ambos os fundos, quer dizer o quê? Que os clientes investem tanto no fundo A quanto no fundo B. Então, o total que ele está te dando aqui é igual a 250. Bacana? E aí ele vai seguindo as orientações. Olha só, pelo menos 100 clientes investem apenas no fundo B. Então, aqui, ó, o B, quantos investem? 100. E aí ele fala o seguinte, qual é o número máximo de clientes que investem apenas no A? Então ele quer saber aqui, ó, o A. Presta bem atenção nesse detalhe aqui, galerinha, que eu vou falar para vocês aqui. Olha só, um banco possui um total de 1.000 clientes, dos quais apenas 700 investem em pelo menos um dos fundos A ou B. Quando ele fala em pelo menos um dos fundos A ou B, quer dizer o seguinte, engloba o fundo A e também engloba o fundo B. Então, observa que pelo menos 700 faz esse tipo de investimento, ou um ou outro, certo? Então, o que a gente observa aqui? Como a questão quer que a gente determine o número de clientes que investem em A, a gente vai fazer o seguinte, olha só, vamos somar a quantidade de clientes que investem só em B, a quantidade que investe só em A. Então, quando a gente faz essa somatória aqui, 250 mais 100, eu chego em 350, certo? Como pelo menos 700 clientes investem em A ou B, o que isso significa para nós? Significa dizer o seguinte, que quando a gente pega o total de 700 e faz a subtração, eu chego em quanto? Eu chego em 350. Então, quer dizer que esses 700 é como se você tivesse unindo todos os clientes que investem tanto em A quanto em B. Bacana? E aqui, ó, tirei esses dois, ficou quanto? Ficou 350, que representa quem? O número de clientes que investe apenas em A, ou no máximo no fundo A. Bacana? Vamos para a próxima questão. Se você teve alguma dificuldade, você pode colocar no comentário. Questão na tela, vamos lá. Considere que, em média, 2 funcionários de um banco atendam 80 clientes em um período de 5 horas. O banco deseja montar uma equipe de funcionários
para atender 500 clientes em no máximo 8 horas. Diante da média de atendimentos considerada e da intenção do banco, qual é o número mínimo de funcionários a serem utilizados na equipe? A, B, C, D ou E. Já deu para você perceber que é uma questão envolvendo regra de 3 composta. Pode ter certeza que no seu concurso vai estar lá, na sua prova vai estar esse tipo de problema, tudo bem? Vamos agora fazer a nossa organização aqui. O que nós temos aqui, galerinha? Olha só. Nós temos aqui a grandeza funcionário, tá? Ele diz assim, em média 2 funcionários, né? Então aqui, olha, 2 funcionários atendam 80 clientes. Então aqui, ó, a grandeza clientes, tá? Então aqui eu tenho 80 num período de 5 horas. Então aqui a grandeza horas, período de 5, certo? O banco deseja montar uma equipe de funcionários para atender 500 clientes. Presta bem atenção. Na coluna cliente você vai colocar 500, certo? Em, no máximo, 8 horas. Coluna hora você coloca aqui 8. Diante da média de atendimentos considerada e da intenção do banco, qual é o número mínimo de funcionários a serem utilizados na equipe? Então ele quer saber X funcionários aqui, tá? Galera, é o seguinte, vou te ensinar um macete bem prático, bem básico para você trabalhar essa questão de regra de 3 composta. Com certeza você vai gostar. Presta bem atenção aqui. Primeira coisa que você vai fazer aqui é o seguinte, é determinar a coluna objetivo. O que significa essa coluna objetivo? Vamos lá entender. Qual é o objetivo que está acontecendo aqui nessa questão? Olha só, o objetivo, pessoal, são os funcionários atenderem os clientes, não é verdade? Então, o objetivo nesse caso é que os clientes sejam atendidos. Então aqui eu vou colocar objetivo, tu já sabe o que significa. Já identifiquei a coluna objetivo, agora o que nós vamos fazer? Esses 2 elementos aqui, ó, esses 2 números, a gente vai inverter. Então 500 vai para cima e 80 vai para baixo, certo? Agora olha só, olha essa jogada aqui. Você vai multiplicar esta linha aqui, x vezes 80 vezes 8. Então vai ficar assim, ó, x multiplicado por 80 multiplicado por 8. E agora você vai igualar, tá? Com a multiplicação desses elementos daqui de cima. Então vai ficar assim, ó, 2 multiplicado por 500 multiplicado por 5. Pronto, já montei aqui a minha equaçãozinha e vou determinar x, que representa o número de clientes. Fechou? Então vamos lá. Agora o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar esses 2 números aqui. X vezes 80 vezes 8 é 640, igual 2 vezes 500 vezes 5 vai ser igual a 5.000, né? 2 vezes 500, 1.000. 1.000 vezes 5, 5.000. Bem, aqui olha, 640 vai passar dividindo. Então tem aqui x é igual a 5.000 dividido para 640. Posso eliminar ou cancelar simplificando esse zero. E agora eu tenho quanto? 500 dividido para 64. Você vem para cá, aqui ó. 500, tá? Dividido para 64. Vamos lá. Qual é o número que você multiplica por 64 para dar igual ou próximo a 500? Se você analisar, o número mais próximo aqui, galerinha, vai ser quem? Vai ser o 7, né? Olha só. 4 vezes 7, 28. 100 vezes 7, 42, com mais 2 vai dar quanto? 44. Então tem aqui 448, bem próximo, né? Então aqui é por 7. 7 vezes 64 vai dar 448. E agora a gente vai subtrair. 500 menos 448 vai ser igual a 52, não é isso? Agora olha só, gente, não tem mais nenhum número para baixar e eu continuo a minha divisão. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Aqui eu vou acrescentar um zero e deste lado aqui da parte do quociente a gente acrescenta uma vírgulazinha. Bacana? E ficou quanto? 520 dividido para 64. Qual é o número que você multiplica por 64 para dar próximo, né,
a 520. Bem, se a gente analisar aqui, ó, vai ser por 8, né? Olha só. 4 vezes 8, 32, vai 3, fica 2. 6 vezes 8, 48, com mais 3, 51, tá? Se for por 9, vai passar. Então aqui vai ser por 8. Bem, o que que a gente resume aqui, galerinha? Olha só. Você tem um resultado de 7,8. X 7,8 que representa o número de funcionários. A questão quer saber qual é o número mínimo de funcionários para que 500 clientes sejam atendidos. Gente, obviamente que não são 7 funcionários, né? Não são 7. Então, nesse caso, são no mínimo 8 funcionários para atender quando? 500 clientes. Bacana? Bem, galera, se você gostou dessa aula, comenta, compartilha e principalmente você se inscreva. Agora, se você não gostou também, te agradeço aqui a companhia e te espero para a próxima aula. Valeu!